Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ligado, você está ligada no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu sou o pastor Jacques Amaral e nós estamos aqui para apresentar a nossa escola bíblica dominical. Antes de começar, antes de mais nada, na verdade, eu queria pedir para que você curtisse e compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, né? Na sua rede de relacionamentos, e vamos divulgar o Evangelho. E todos nós sabemos que faz parte, né, da divulgação do Evangelho a ajuda aos necessitados. Então aqui nós estamos, né, com alguns irmãos passando por necessidades médicas na nossa igreja. Em razão disso, nós estamos levantando aí alguns valores para ajudá-los nessa campanha. E uma dessas ajudas está aqui relacionada ao sorteio de um teclado arranjador, né? Modelo PSRE 463 da Yamaha, em excelente estado de conservação. Produto muito bom, com diversos timbres, diversos acompanhamentos, teclas com 2 níveis de sensibilidades, um produto muito bom. E você pode participar desse sorteio comprando os números. No início, né, dessa campanha nós tínhamos cerca de 100 números, né, o limite de 100 números. Hoje já tem um número bem menor, mas ainda nós temos alguns. E para isso você vai entrar em contato com a Rafaela no número 984918024. Para você que nos assiste e é fora da região metropolitana de Belo Horizonte, você vai ligar no DDD 31, falar com a Rafaela, selecionar o seu número para você concorrer a esse sensacional teclado. E você que gosta do nosso canal, que curte, que nos acompanha, fique ligado que a escola bíblica já começou. Estamos de volta e hoje dando continuidade à explicação, né, das Escrituras. Nós sabemos que estamos já há algum tempo, né, falando do período da transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E já há algumas semanas nós estamos conversando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui os nossos agradecimentos ao pastor Valdir, né, que fez a transição, explicando, né, tudo a respeito da plenitude dos tempos, que era justamente uma expectativa que se tinha, né, que se criou para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto, nós aprendemos que Jesus Cristo veio no momento em que as condições, as condições eram mais favoráveis à propagação do Evangelho, né? Passamos por um período longo em que o Senhor Deus, ele deixou de enviar profetas, né? Deixou de enviar profecias, e durante esse período nós tivemos algumas mudanças, tanto em relação à cultura, à política, o crescimento, né, do mundo até então conhecido naquela época, o surgimento e o avanço do Império Romano, e todas essas características contribuíram para que o Evangelho, ou o nascimento de Jesus Cristo, ele fosse o mais eficiente possível em termos de propagação da palavra. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, analisando os nomes dados a Jesus Cristo nas Escrituras. Vocês vão se lembrar, né, nas semanas anteriores, nós apresentamos a característica de o nome de Cristo, né, o nome Cristo, Messias, ungido, que são palavras sinônimas
em cada uma dos seus idiomas originais, né? O Messias no aramaico ou no hebraico, o Cristo no grego, não é isso mesmo? E o ungido de Deus também, relembrando aí o aramaico e o hebraico. E todo esse material está aí nas nossas aulas anteriores, e agora nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo, perseguindo aqui algumas características de Jesus Cristo, e nós vamos começar com os nomes que foram dados a Jesus ou que faziam referência à pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu não vou trazer aqui para vocês os versículos específicos, mas porque nós já mostramos isso quando nós apresentamos há cerca de 2 ou 3 semanas atrás os nomes e alguns versículos. Acredito que você vai se lembrar, nós mostramos de forma exemplificativa as passagens bíblicas que faziam referências a Jesus Cristo. E hoje nós trouxemos aqui uma lista com vários nomes, né? Com várias designações, e aqui são diversas na Bíblia, né? Eu vou tentar ler aqui bem rapidamente algumas. Aqui tem o Cristo, Messias, Salvador, Redentor, maravilhoso, conselheiro, testemunha fiel, palavra de Deus, verdade, luz do mundo, caminho, bom pastor, mediador, libertador, o grande sumo sacerdote, autor e consumador da fé, fonte de salvação, intercessor, filho de Deus, filho do homem, Deus, santo de Deus, filho unigênito, Deus poderoso, imagem de Deus, Pai eterno, Senhor, dono de tudo, Senhor da glória, Senhor dos senhores, bendito e único soberano, Rei dos reis, Rei de Israel, soberano dos reis da terra, príncipe da vida, príncipe da paz, filho de Davi, renovo, raiz e descendente de Davi, resplandecente estrela da manhã, Emanuel, segundo Adão, Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, princípio e fim, soberano da criação de Deus, primogênito de toda a criação, e o Amém. Todas essas designações estão distribuídas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E todos nós sabemos, né, que o escopo, o foco, né, o nosso objetivo é tratar dos temas centrais da Bíblia. E se eu pudesse distribuir os temas em categorias, eu posso dizer para vocês aqui com alguma clareza que a Bíblia é a apresentação de um plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Sim, esse é um dos temas centrais. É a apresentação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou outro tema, ou outros temas centrais. A história de um povo escolhido, de um povo cuja nação, cuja descendência seria a descendência herdeira das promessas de Deus, das promessas de Cristo. É o livro que retrata os profetas, os homens de Deus, os homens chamados e usados por Deus ao longo da história humana. Retrata aqui também fatores históricos, poéticos. Então a Bíblia possui vários temas. Os temas centrais giram em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é justamente aquele que veio para ser o autor e consumador da nossa fé. E é assim que ele se apresenta em alguns dos nomes dados ou atribuídos a ele mesmo na Escritura. E aqui eu estou trazendo um outro tema. Nós estamos fazendo esse estudo com base em alguns manuais. Nós tem aqui o Manual Bíblico de Halley. Estamos fazendo também com a Teologia Sistemática. Eu vou pegar o nome do autor daqui a pouco para vocês. Daqui a pouco eu forneço esses dados. Aliás, eu até gravei um vídeo durante a semana e mandei lá no grupo dos estudos bíblicos, até respondendo um questionamento de uma irmã que me perguntou quais eram as fontes para estudo dos profetas, para a montagem do nosso acervo aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu passei alguns aqui, até esqueci de mostrar alguns que eu tenho no aplicativo, que é o Kindle, que é uma plataforma de livros, né, eletrônicos, e ali também eu tenho vários livros. Então a gente utiliza de diversas fontes. Hoje o texto principal está sendo no Manual Bíblico de Halley, no Estudo Panorâmico da Bíblia e também na Teologia Sistemática, que são as fontes para a preparação desse estudo. E para você que está nos acompanhando, que tem interesse em receber esse material,
ele vai ser disponibilizado no grupo dos estudos bíblicos. Se você não faz parte desse grupo, é um grupo de WhatsApp, que você, se quiser receber esse material, basta você dizer para mim que quer e mandar aí nos nossos canais, no meu Instagram direto. Deixa eu divulgar aqui para você o meu Instagram, que você pode mandar no meu direct do Instagram, e eu vou estar adicionando você nesse grupo. Caso você não queira ser adicionado nesse grupo, tem pessoas que não gostam de participar desse grupo, a gente entende, né? São várias pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo, acaba sobrecarregando, não porque os telefones de hoje não tenham a condição, nem a tecnologia, nem a capacidade de receber várias mensagens, é porque, se você for mais ou menos parecido comigo, tem essa característica: eu gosto de ver e ler todas as mensagens e responder todas à medida do possível, ainda que isso venha a demorar. Então, se você quiser, tá aí o meu endereço no Instagram, você pode me chamar no direct, que eu vou fornecer para você todo esse material, inclusive das aulas anteriores. Então, voltando aqui nós temos um questionamento para a seguinte pergunta: Jesus Cristo era o Filho de Deus? E por que nós vamos trazer isso? Vocês todos sabem, né, ou deveriam saber, nós, como bons estudiosos, estudantes da Palavra de Deus, examinadores das Escrituras, nós sabemos que até o dia de hoje, a comunidade judaica, aqueles que praticam o judaísmo, eles têm uma esperança de que o Messias ainda virá para cumprir a primeira parte da obra salvífica, da obra de expiação. E nós que somos cristãos, ou seja, confessamos a fé cristã, nós entendemos que esse evento já aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é reconhecido pela igreja evangélica, pelos cristãos, pelos fundadores, desde a igreja primitiva, do tempo em que Jesus andou aqui nessa terra, como aquele que cumpriu o plano de expiação de Deus, através de Jesus Cristo. É assim que ele declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai através de mim. São essas as palavras que Jesus Cristo utilizou. Então, por que esse questionamento? Porque existem comunidades que ainda estão aguardando isso. E essa vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. E o questionamento, ele parte justamente porque esse entendimento, para o judaísmo, por exemplo, ficou uma lacuna em aberto. Eles consideram Jesus relevante, mas como um profeta, ainda não é o cumprimento da palavra. E nós temos essas certezas de que é através de Jesus, só através de Jesus Cristo, é que Deus cumpriu o plano, o único plano que Deus tem, e Ele está levando a cabo. Então, a própria Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que ele se declarava filho de Deus e de que outros sabiam também que ele era filho de Deus, assim como nós, hoje, no século 21, temos essa certeza. Então, em todos os evangelhos, Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. Eu estou anotando aqui algumas referências. Eu queria lembrar para você que hoje nós temos bastante material, tem muita coisa para analisar. Então, nós vamos passar e vamos fazer esse estudo de maneira, prestem bastante atenção, panorâmica. Não vai ser um estudo aprofundado, mas como eu estou fornecendo esse material para vocês, vocês vão poder fazer as suas consultas individualizadas, checando tema por tema e versículo por versículo que estão sendo fornecidos aqui. Então, nesse contexto, nós temos, tanto em Mateus, quanto Marcos, como Lucas e João, diversas passagens testificando que Jesus Cristo era, de fato, chamado Filho de Deus. A esse respeito, nós temos a própria palavra de Jesus Cristo. Jesus se chamava, ou se denominava a si mesmo, a si próprio, como Filho de Deus. Essa narrativa, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 25. Volto a lembrar que todas essas passagens são passagens exemplificativas. Vocês vão encontrar outras evidências, inclusive nas epístolas, vão encontrar outras evidências em outras passagens da Bíblia. Aqui eu estou trazendo apenas alguns exemplos para ilustrar, para trazer um colorido ao nosso estudo. Então, aqui em Marcos, Jesus 3 vezes diz categoricamente
ou categoricamente ser o Filho de Deus. Nós temos aí Marcos em duas passagens, Marcos em uma passagem, 14, 61 e 62, e João em duas passagens, 9, 35 e 37 e 10, 36. E Jesus Cristo, por repetidas vezes, ele utilizou dessas expressões que só poderiam ser aplicadas a Deus. Aí nós temos um exemplo do Evangelho, né, de João 14, 6. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, tudo isso para conduzir a Deus. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará passagem, está lá de novo no Evangelho de João. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós demos agora há pouco justamente esse exemplo. Nós vamos encontrar também outras referências no próprio Evangelho que testificam que Jesus Cristo era de fato e é o Filho de Deus e veio aqui nessa terra para cumprir justamente esse seu ofício. Então aqui ainda nós temos outras denominações. Eu sou o pão da vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou o Messias. Antes de Abraão nascer, eu sou, João 8,58. Essa é uma declaração assombrosa, além do alcance, que vai aí através de muitas gerações, você que acompanha a Bíblia, sabe exatamente que nós estamos falando do pai da fé, Abraão, que viveu muitos séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Então a declaração de Jesus Cristo, ela assombrava não apenas os crentes, os cristãos do século 21, mas ela assustava os mestres, os doutores da lei daquele tempo, porque eles têm conhecimento e viviam com a sua fé justamente alicerçada na promessa de Abraão. E quando chega uma pessoa dizendo, e aqui vai uma menção interessante que nós vamos ler em algumas passagens, em especial no conselho de Gamaliel para os judeus daquele tempo, quando se reuniam para apedrejar e para matar Jesus Cristo, logo depois da sua prisão. Ali, nós estamos no período propício, o domingo de Páscoa hoje, nós estamos falando de um período propício aí da morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos aqui que Gamaliel ele estava ensinando que já haviam aparecido, ou já havia aparecido outras pessoas se intitulando o Messias, o Cristo, e ele faz menção a essa passagem. E por que isso é comum? Para que Gamaliel fizesse essa menção, ele fizesse essa referência de que existiam pessoas já se autodenominando Cristo, ou Messias, ou ungido de Deus, o cumpridor daquela promessa. Ele dá esse exemplo de que Teudas tinha feito isso, e ele cita também uma outra pessoa que tinha se intitulado o Filho de Deus. E essas pessoas conseguiram arrastar algumas multidões, levando, ele pega e dá esse exemplo e conclui a sua fala dizendo, olha, se ele for Filho de Deus, esse negócio vai prosperar. Se não for, vai acabar como acabou dos outros dois. Então é um questionamento que é importante e relevante para o nosso debate, para o nosso estudo, essa questão se Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Está aqui no slide, se Jesus era o Filho de Deus. Porque esse questionamento ele permanece até hoje para alguns da comunidade judaica, mas ao tempo em que Jesus, ao ensinar o Evangelho, a discipular ali as pessoas que o estavam seguindo, ele começa a esclarecer essas coisas usando fundamentos bíblicos. É bem verdade que nas passagens de Gamaliel, nessa passagem de Gamaliel, ele não trata especificamente se as pessoas fundaram a sua conduta, a sua fé, a sua forma, justamente realizando milagres, operando grandes milagres, mas aqui para a gente está bem claro que não. Mas ao tempo em que Gamaliel está proferindo essas palavras, ele não deixa claro se essas pessoas operavam os mesmos milagres que Jesus Cristo, se elas agiam com a mesma autoridade, expulsando demônios, curando pessoas, alimentando, multiplicando pães, dando ordem ao vento, ao mar, à tempestade, e eles saindo, curando cegos, coxos. Não tem isso na narrativa, na passagem de Gamaliel. Mas nós temos aqui a certeza de que ele está depondo que essas pessoas que se levantaram dizendo ser o Messias, ser o ungido, ser o enviado de Deus,
elas conseguiram arrastar multidões, elas conseguiram levar pessoas. Acontece que com a morte dessas pessoas, né, dessas pessoas que se intitulavam, né, o enviado de Deus, o Messias, o ungido, com a morte delas, também o seu legado acabou. E o mesmo não aconteceu com Jesus Cristo. Além de todas as evidências que a gente está conversando aqui, né, da autoridade que Jesus Cristo tinha para ensinar as Escrituras, falamos sobre isso na semana passada, por ter sido mestre, por ter passado, hoje vamos dar mais uma passadinha aqui no material, mas quando Jesus funda a sua existência para um tempo antes de uma pessoa relevante, que Abraão é relevante até os dias de hoje, como pai da fé, como pai de uma nação, quando Jesus coloca isso como seus fundamentos, dizendo que antes de Abraão nascer, eu sou, essa declaração ela é assombrosa nesse sentido, porque é um desafio para os mestres, para os líderes, para as pessoas que o estão escutando, que estão recebendo os ensinamentos, e ter essa toda a autoridade dele em confronto com isso que ele está dizendo, não é isso mesmo? E aqui nós temos essa evidência, nós temos o benefício, né, de termos ao nosso favor a Escritura que nos mostra a história sendo contada em tempo real, mostrando para a gente os detalhes, e isso aqui é maravilhoso. Então Jesus faz essa declaração a respeito dele mesmo, e ele ainda vai lá no capítulo 17:5 do mesmo Evangelho de João e fala: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então é uma passagem também muito forte. Aqui Jesus Cristo vem trazendo evidências de que ele é o Filho de Deus, não apenas como se ele se apresentasse como um charlatão, uma pessoa que quisesse enganar as pessoas. Nós já temos as evidências dos milagres que ele realizava, da sua autoridade como sendo cravada por ter passado por um processo um processo judaizante, não é isso mesmo? Recebendo um título de mestre, tendo uma vida exemplar. Na Bíblia não traz relatos a respeito da juventude de Jesus Cristo, da infância dele. Nós temos uma passagem breve, cerca de 12 anos, quando ele tinha 12 anos de idade, ele estava dentro do templo, debatendo junto com os mestres da lei, mas depois desse período que compreende a fase de juventude e amadurecimento de Jesus Cristo, até chegar aos 30 anos, até receber o título de mestre, nós não temos muitas evidências na Bíblia mostrando que, além de tudo, Jesus Cristo era uma pessoa discreta ao compartilhar disso, ao compartilhar desse tempo da sua vida, não é isso mesmo? Então, nós sabemos pela convicção e pela nossa fé que Jesus não teve pecado nenhum imputado, então a sua vida era exemplar nesse momento. A narrativa ela é omitida na Bíblia porque o Senhor nos afirma que as coisas reveladas são para os homens e as coisas ocultas são para Deus, não é isso mesmo? Então, esse período da vida de Jesus, apesar de parecer um período oculto, é um período que nós temos Jesus Cristo vivendo uma vida exemplar, ao ponto de ser conferido o título de mestre quando ele alcança os seus 30 anos e inaugura o seu ministério, de fato realizando grandes milagres, realizando grandes ensinamentos, com a autoridade que é peculiar de alguém que é realmente o Filho de Deus, e cujo pecado nenhum foi encontrado nele, né? É isso mesmo? Assim como profetizou, né, Isaías, nele não foi encontrado nenhuma transgressão e ele se fez pecador por nós. Ou seja, o castigo que estava reservado para a humanidade foi cumprido em Jesus Cristo para que nós, né, tivéssemos aí a nossa liberdade de falar diretamente ao Pai. E aqui nós temos outras referências em que Jesus Cristo, afirmando a respeito de si mesmo, diz: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Aqui, antes de entrar nessa passagem, eu vou trazer aqui a referência para vocês dessa história de Gamaliel, só alguns instantes. Pois muito bem, essa narrativa está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do verso 35 até a altura mais ou menos do verso 40, que fala a respeito de Jesus Cristo, né? Justamente no episódio em que os apóstolos de Cristo estavam disseminando, né, o Evangelho, né, propagando o Evangelho por todas as nações. E nessa passagem Gamaliel faz referência justamente a Teudas e também Judas, que é um nome bastante comum
na região da Galiléia, na região da Judéia, ali na Mesopotâmia, na região ali onde que os fatos mais relevantes da história do Evangelho elas aconteceram. Não é isso mesmo? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui nós temos também outras referências, né, de outras pessoas dizendo a respeito de Jesus Cristo, apresentando-o como Filho de Deus. Nós temos o Evangelho de Marcos, João Batista, Natanael, Pedro, Marta, os seus discípulos de uma maneira geral. A narrativa está lá em Mateus 14:33. O anjo Gabriel, o próprio Deus se revelou a Jesus como Filho amado. Nós podemos encontrar aí Mateus 3:17, Mateus 17:5, Marcos 1, verso 11, Marcos 9, verso 7, Lucas 3, versos 22, e em Lucas também, no capítulo 9, nós podemos encontrar as referências de outras pessoas reconhecendo o caráter de Filho de Jesus Cristo, né? Filho de Deus, não é isso mesmo? E além disso, nós ainda temos aqui que os espíritos malignos reconheciam Jesus como Filho de Deus. Você vai encontrar essa narrativa em Mateus 8:29, em Marcos 3:11, 5:7, em Lucas 4. Era comumente reconhecido que Jesus declarava ser o Filho de Deus. Entendeu? Isso em algumas passagens as pessoas confrontavam Jesus Cristo através disso, dizendo, né? Se você é realmente o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro, e Jesus Cristo sempre tinha um bom ensinamento para trazer a respeito dessas coisas. Então, continuando aqui, nós temos outras passagens que declaram que ele é Filho de Deus, né? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, desça da cruz se és Filho de Deus. Disse, sou o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Essa passagem aqui, quando as estruturas do mundo se abalam, né, e todos veem, né, o céu enegrecendo, né, raios, trovões acontecer, mostrando que realmente Jesus não era uma pessoa comum, era o próprio Deus que se encarnou, não é isso mesmo? E habitou entre nós, né? A rocha sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja era a verdade de que ele era o Filho de Deus. E o próprio Jesus é chamado Deus nas referências que estão aí nos versículos. Repito mais uma vez, caso você tenha interesse, eu vou já disponibilizar gratuitamente lá, mas para você que está nos assistindo e quer receber esse material, ele vai ficar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de estudos bíblicos, para que você possa fazer um estudo detalhado e tirar as suas conclusões e verificar se esses versículos são capazes, são suficientes para te convencer dessa verdade que nós estamos explicando aqui nessa manhã, que Jesus Cristo é, portanto, o Filho de Deus, e que a espera que os judeus ainda estão aguardando será uma espera frustrada, porque na próxima vinda de Jesus já vai vir já será a vinda para julgamento e para recolher uma igreja que está lavada e remida, e muitos vão ficar para trás porque não o reconheceram, e o pecado deles vai ter sido isso. As Escrituras nos orientam que o justo viverá pela fé, e nós vivemos nessa fé, nessa certeza, que Jesus Cristo veio, pagou pelos nossos pecados, e todo aquele que confessa o nome de Jesus será salvo, e quem não confessar não será salvo. Portanto, se eles não confessam Jesus como Senhor e Salvador, a chance de ser salvo ela é inexistente. A chance de algum deles serem salvos é inexistente, porque Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. E ir ao Pai aqui que Jesus Cristo está falando, ir no sentido de salvação, porque encontrar com o Pai para o dia de julgamento, todos nós iremos certamente, seguramente, vivendo nessa ou em qualquer outra geração que a pessoa possa viver. Vamos continuar aqui perseguindo as evidências também no Antigo Testamento. Quais os profetas? Volto a relembrar, é muito importante que você entenda isso. A literatura bíblica, os livros que estão catalogados na Bíblia, eles trazem diversas outras referências, e volto a dizer que Jesus é um dos temas centrais, um dos temas principais da Bíblia, e ele se apresenta de diversas maneiras.
e nas semanas anteriores o nosso trabalho foi justamente esse: apresentar Jesus Cristo um ponto de vista panorâmico diferenciado daquele que nós estamos habituados. Não fazer a interpretação literal de determinadas passagens, porque elas terão que ser interpretadas de maneira que a gente consiga encontrar a referência a Jesus Cristo nas suas várias passagens. Volto a dizer, o próprio Jesus Cristo contava por parábolas, ou seja, ele utilizava técnica de interpretação para ensinar os seus discípulos, e essa verdade ela sobrevive até os dias de hoje em relação às outras passagens. Vamos lá? Então, trazendo aqui exemplos, prestem atenção, exemplos de profetas que falaram a respeito da característica de Filho de Deus ou de Deus. Isaías 9,6, ele será chamado Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, verso 6. Naquele dia, a família de Davi será como Deus. Zacarias 12,8. Portanto, nem o próprio Jesus, nem as Escrituras deixam a menor dúvida quanto à sua natureza, a natureza de Jesus Cristo como Filho de Deus. Porque não aceitar o registro como ele é uma pergunta. Se Jesus fosse somente um homem bom, ele nada poderia fazer por nós, a não ser oferecer um bom exemplo. Não é isso mesmo? Se ele realmente era Deus, ele pode ser tanto Salvador quanto um bom exemplo para nós. E nós vamos avançar aqui para perseguir ainda outras declarações que Jesus Cristo fez a seu próprio respeito. E você pode estar perguntando, mas pastor, qual que é a importância disso tudo para nós? Nós vamos encontrar com pessoas, e nós vivemos já nesse tempo, o tempo do ceticismo, o tempo em que as pessoas estão descrentes das Escrituras, que somente através das Escrituras é que nós vamos conhecer na profundidade o caráter de Filho de Deus de Jesus Cristo. Não existe outro lugar. O Espírito Santo ele nos dá dons, ele nos dá talentos, nos dá habilidades, mas a sua fonte primária de conhecimento precisa ser as Escrituras. Nós não podemos desprezar as profecias, a palavra nos ensina. O pastor Valdir até falou na live dele que abriu essa semana, no domingo da semana passada, acredito eu, na convocação que ele fez para oração e jejum pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Ele estava explicando lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os conselhos de Paulo, e leu lá por volta ali do capítulo do versículo 14 em diante de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós temos essa orientação: não desprezar as profecias. Mas logo depois vem um outro conselho, escuta tudo, retende o que é bom, Então esse é o conselho que Deus nos dá, entende? E a nossa fonte primária de pesquisa precisa ser as Escrituras. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo através das Escrituras. Isso pode ser feito com a ajuda de pastores, de ministros, de professores de escola bíblica, de ministrações em seminários. Sim, isso pode ser, desde que sejam voltados para isso. A nossa fonte precisa ser, em primeiro lugar, a Bíblia. E é assim que está em João 5,39. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Por que dizer tudo isso? Como estava dizendo, nós vivemos num tempo que as pessoas estão buscando facilidades de todas as naturezas, de tudo quanto é tipo. De todas as maneiras as pessoas estão buscando aquilo que lhes é mais favorável, mais confortável. E assim como o crescimento envolve dor, desenvolvimento muscular envolve dor, conhecimento envolve dor, porque tudo isso requer dedicação, requer empenho, requer força, requer determinação. Com as Escrituras também é da mesma forma. Nós precisamos insistir para que as Escrituras estejam gravadas no nosso coração. Até falando a respeito disso, parafraseando, tem um filme que eu gosto muito, chama O Livro de Eli, com Denzel Washington, e nesse livro, que é uma história pós-apocalíptica, depois o mundo todo destruído, tudo, ele gravou as Escrituras na sua mente
e ele recitou versículo por versículo e entregou, dando para a gente como exemplo. É difícil fazer isso? Mas dá para a gente aprender muita coisa. Eu vou conseguir gravar a Bíblia toda na minha mente? Dificilmente, entendeu? Poucas pessoas terão essa capacidade e essa condição. Mas tudo aquilo que você puder, o máximo que você puder fazer, isso vai acrescentar para você mesmo e para as pessoas que estiverem ao seu redor, que serão influenciadas. Porque nós bem sabemos que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. E voltando aqui a outras declarações do próprio Jesus Cristo, que existem aqui: eu sou a luz do mundo, o bom pastor, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele viu e o alegrou, está lá em João 8,56. Moisés escreveu a meu respeito. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, né? Numa tradução diferente. Examinai as Escrituras, porque nela contém as fontes da vida, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, são as diversas interpretações que você pode ver, e que todas elas tratam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos ainda em João 5,36, João 15,24, João 8,24, Lucas 10, 23 e 24, Mateus 12, 42 e 41. Além disso, nós vamos também hoje nós estamos falando bastante sobre Jesus, que o tema central aqui, tanto da Páscoa que nós estamos comemorando hoje, quanto que a gente deveria inclusive comemorar todos os dias, quanto é o objeto do nosso estudo aqui. E por que isso? Hoje vocês vão relembrar aí, nós estamos falando dos nomes, falamos há pouco tempo nos slides anteriores, dos nomes atribuídos a Jesus Cristo, e explicamos em detalhes em semanas atrás, em alguns detalhes, porque o nosso rol foi exemplificativo, igual nós explicamos. Essa lista que nós trouxemos são exemplos de referências que fazem menção direta ou indiretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje esclarecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E qual que é a importância disso? Porque o que você vai esperar? São tantas coisas, são tantas coisas que são disseminadas e são ensinadas através da internet, que às vezes a gente fica perdido no meio de tantas coisas. E agora nós vamos fazer uma breve passagem a respeito de como era Jesus Cristo e por que isso é relevante. Você já entrou em instituições públicas ou privadas e viu ali uma pessoa pendurada numa cruz? Jesus Cristo era daquele jeito? Você já viu imagens de Jesus Cristo? Você já viu fotos de Jesus Cristo? As pessoas costumam fazer isso com o peito aberto e um coração com uma coroa por dentro, ou então uma coroa na cabeça de uma pessoa com barba e tudo. Jesus Cristo é daquele jeito? Não sabemos. Não sabemos porque a Bíblia não se preocupa em mostrar a aparência de Jesus Cristo. É até uma passagem de Isaías que diz que formosura não havia nele, o que nos faz concluir que Jesus era uma pessoa comum, Como homem, Jesus viveu uma vida inesquecível e bela, de que se tem notícia, Foi o homem mais bondoso, mais terno, meigo, paciente, compassivo que já viveu. Um exemplo de pessoa. Amava as pessoas, gostava de vê-las passando por... Não gostava, de vê-las passando por aflições. Tinha prazer em perdoar, tinha prazer em ajudar, operava milagres, até para alimentar pessoas, independente de serem justas ou não. Ele era uma pessoa que buscava trazer alívio aos sofredores, Ele não se preocupava em alimentar a si mesmo, mas ele tinha essa preocupação para com as pessoas, Ele gostava de ajudar e ele confrontava inclusive os seus discípulos, mostrando para eles a necessidade de que essas pessoas estivessem bem acolhidas, e ensinava isso para os seus discípulos, Vocês conhecem a passagem, sabem que ela é famosa, que Filipe, que estava ali com algum recurso, ele chega e fala: Jesus, vamos dispensar esse povo aí, porque é gente demais para alimentar e nós não temos recurso. Mesmo se a gente tivesse o dinheiro necessário para mandar eles para ir para os bares, para as lanchonetes da época, para as mercearias, para os supermercados da época ali,
eles não iam conseguir porque era uma multidão muito grande. Jesus chama Filipe, não, nós vamos alimentar esse povo, nós vamos alimentar essa população. E ali começava a operar, né, os seus milagres. Jesus também era uma pessoa que se apresentava para trazer para as pessoas alívio, ia trazer cura para essas pessoas. E ele sempre se mostrava uma pessoa disponível para fazer o bem. Essas devem ser as características que nós devemos perseguir de Jesus Cristo. Em relação à sua imagem, a palavra diz que nós não devemos ter como objeto de culto nenhuma imagem, nem do próprio Deus, entendeu? Porque Deus é Espírito, e a mesma coisa se aplica a Jesus Cristo, uma vez que esse é o Filho de Deus. Então vamos continuar a nossa leitura a respeito dele e de nenhum outro que, se fossem deixados por escrito, todos os atos de bondade que realizou, os livros não caberiam no mundo inteiro. Assim era Jesus Cristo. O que a gente pode aprender aqui nesse estudo de hoje? Que Jesus Cristo, ele não está preocupado com a sua aparência física, nem que isso seja o objeto de culto. Ele está preocupado que nós sejamos os seus seguidores, que nós tenhamos prazer em perseguir o exemplo que ele nos deixou, não é isso mesmo? O apóstolo Paulo nos manda, né, nos ordena, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. É isso que nós devemos perseguir. E qual que é o grande exemplo que Jesus Cristo nos deixou? O apóstolo Paulo, ele vem fazendo uma lista, né, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vem dizendo, ainda que eu tivesse a capacidade de fazer muitas coisas, tivesse muito dinheiro, pegasse esse dinheiro todo, acabasse com a fome, com a miséria, com todas as doenças que existem na humanidade, se eu não tiver amor, eu nada seria. Ainda que eu fosse capaz de falar a língua dos homens, de todos os homens que existem. Aí você pensa, francês, alemão, italiano, húngaro, norueguês, holandês, português, espanhol, que eu soubesse falar tudo, e a língua dos anjos, que eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar, ainda que eu fosse capaz de falar e compreender tudo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, capacidade que Jesus Cristo tinha de amar, não apenas de falar sobre o amor, mas a capacidade que ele tinha de amar, significa um exemplo para a gente, né? Então tá aqui mais um texto, eu vou passar, o tempo não nos ajuda, ainda temos muito material para ver. Então, e esse é aqui, ó. E outra coisa, essa parte aqui de baixo, esse último parágrafo, eu faço questão de compartilhar com você. Que Jesus Cristo, ele não apenas trazia... aliás, essa é uma das dificuldades das pessoas ao tempo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus Cristo estava preocupado que as pessoas amassem e que fossem exemplos de amor. E as pessoas não conseguiam entender isso. E amor significa justamente isso, é ter esse compromisso com as pessoas, ajudando-as nas suas necessidades. Você quer ver como que Jesus resumiu o Evangelho de uma maneira bem tranquila, bem sossegada? Vamos lá ver? Está aqui nesse parágrafo que eu separei para o estudo de hoje. Esse é o segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. O primeiro e maior é, ame o Senhor. Então, os mandamentos, eles passam todos em torno de uma conduta que seja de uma consideração por uma pessoa que você não vai conseguir ver, que é a pessoa do próprio Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, é o resumo que Jesus Cristo traz, de toda a lei, de todos os profetas, de toda a narrativa histórica que contém na Bíblia, é de amor, é de amar ao próximo como a si mesmo e de amar a Deus acima de todas as coisas. E ele não apenas ensinava a respeito disso, ele vivia justamente isso. Para que eu vou preocupar com a imagem de Jesus Cristo? Fazer alguma coisa que me lembre a pessoa de Jesus Cristo, que seja uma coisa física, sendo que o que eu preciso fazer para que eu seja parecido com Cristo é seguir os exemplos de Cristo. Existe um livro muito bom que eu recomendo a todos, que se chama Em Seus Passos, o que Jesus faria. E esse livro é cheio de questionamentos justamente para as nossas condutas. Se fosse cada um de nós em Jesus Cristo, nos pés de Jesus Cristo, né? O pastor Alessandro pregou sobre isso, sobre as pegadas na areia da praia na última terça-feira, e ele falou, se fosse nós nos passos de Jesus Cristo, o que nós faríamos? Se você quer ter um bom exemplo do amor de Jesus Cristo, faça as obras que Jesus Cristo fez. Não procure imagens a respeito de Jesus Cristo, mas para fazer as obras
a respeito do próprio Jesus Cristo, né? É o que mais importa para a gente. Então tá aqui para tentar finalizar essa parte. Jesus veio para construir um mundo de seres semelhantes a si mesmo, e no fim nenhum outro tipo de ser estará ali. Jesus disse ainda que haverá algumas surpresas no dia do juízo final. Quais surpresas, né? A surpresa é aquelas pessoas que se consideram muito boas, né? Muito tranquilas e tudo, elas pensarão que serão aprovadas por Deus. Não, não é isso. A aprovação de Jesus Cristo passa por essa questão do amor. Não é isso mesmo? Aí, para finalizar, Jesus faz ainda a declaração notável de que nenhuma ação de bondade, sequer por mínima que seja, passará sem recompensa no mundo de Deus. Está lá em Mateus 10:42, que é onde ele fala: olha, toda vez que eu tive nu, que eu tive fome, que eu tive sede, que eu estava preso, que eu precisava de um remédio, e você me acolheu, isso aí não vai ser esquecido. E os seus discípulos: mas quando que nós tivemos nu? Quando que nós tivemos preso? Quando que nós tivemos passando por necessidade? Cada vez que nós fazemos isso a um dos pequeninos. É assim que ele nos fala, é assim que ele nos ensina. Quem são esses pequeninos? Aquelas pessoas que estão necessitadas e que estão do nosso lado, nosso vizinho, aquela pessoa que está em necessidade, não é isso mesmo? Então, muito bem. Hoje nós temos aqui o quadro, né? A Igreja Responde. Vamos ver qual que é a surpresa que nós temos aqui hoje? Vamos lá? Olá, graça e paz. Meu nome é Kildare, sou do Ministério Internacional Yahvé Shammah e hoje, dentro da Escola Dominical, no quadro A Igreja Responde, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nas Escrituras. Vale lembrar que ao longo da Bíblia, alguns nomes lhe foram atribuídos: Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Consolador. Muitos associam a ação do Espírito Santo apenas no Novo Testamento, principalmente após o Pentecostes, o que não é uma verdade. O Espírito Santo sempre esteve presente com o seu agir em toda a palavra de Deus. Verdade é que no Antigo Testamento, quando havia um trabalho importante a ser feito, Deus escolhia pessoas específicas para executá-los. E o Espírito Santo dava habilidade e poder a essas pessoas para que aquela obra, aquela missão, aquela tarefa fosse executada. Foi assim, por exemplo, na construção do tabernáculo. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 31, a partir do versículo 1, Deus capacitando 2 homens, dando eles habilidades notórias para a construção do tabernáculo. Acompanhe comigo, por favor, Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Preste atenção nisso. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Versículo 6: E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. As habilidades de Bezalel e de Aholiabe foram dadas pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E foi assim também com Jefté, para sair à guerra. A força que havia em Sansão, que estava presente na vida de Sansão, ela foi dada pelo Espírito Santo. Mas o que para mim demonstra a maior ação do Espírito Santo no Antigo Testamento são os profetas, que, independente do tempo que profetizaram, nenhuma das profecias que eles entregaram
foi de inspiração humana. Acompanhe comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto, para mim, é o que demonstra a maior atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como eu já disse, independente do tempo em que todos os profetas profetizaram, eles nunca falaram por inspiração humana, mas o próprio Espírito de Deus ou o próprio Espírito Santo os revelava o que eles deviam falar. E muitos pensam que o Espírito Santo ele é meramente uma coisa. Alguns pensam que ele é uma força. Outros pensam que ele é um ser desconhecido. Mas não, o Espírito Santo ele é vivo. O Espírito Santo ele é atuante. E uma das coisas mais interessantes para mim do Espírito Santo é que ele é tratado como uma pessoa. Isso mesmo, tratado como uma pessoa devido às qualidades que ele possui, devido ao seu comportamento. Por exemplo, o Espírito Santo ele possui inteligência. O Espírito Santo possui vontades. O Espírito Santo possui emoções. Eu não vou citar aqui todas as referências, mas, por exemplo, o Espírito Santo, ele convence. No Evangelho de João, no capítulo 16, diz que ele é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz que ele tem ciúmes. Uma outra qualidade do Espírito Santo, ele é conselheiro. O Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele nos assiste e o Espírito Santo também, ele é o nosso intercessor. Acompanhe comigo Romanos, capítulo 8. Por favor, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Ele é intercessor por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O Espírito Santo, ele também se entristece. O Espírito Santo, ele tem vontades. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, a respeito dos dons, e daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, a Bíblia diz que ele distribui os dons segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Algumas traduções vão dizer como lhe apraz. Agora, e sobre a ação dele em nossa vida? A partir do Pentecostes, se cumpriu o que foi predito pelo profeta Joel, que diz que eis que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, isso compreende entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, a volta de Cristo. A partir do Pentecostes, este poder estaria disponível a todos os crentes. Agora, em que circunstância? A partir do momento que recebemos o Senhor Jesus
como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir deste momento, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Ele começou a trabalhar em nós com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo, que antes, no Velho Testamento, era concedido apenas para obras específicas, agora ele passa a estar disponível a todos aqueles que creem em Jesus e o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Para quê? Com o objetivo de propagar o Evangelho e de edificar a igreja. O Espírito Santo, ele marca o início da experiência cristã. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 9, não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo de Deus. Agora, a partir do Pentecostes, a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, como está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Agora nós somos templo do Espírito Santo, agora nós somos morada do Espírito Santo. E para fechar, eu gostaria de compartilhar também dois assuntos importantíssimos sobre o Espírito Santo. O primeiro deles é sobre os dons. Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo começa dizendo que a respeito dos dons, ele não queria que os coríntios fossem ignorantes. Então abra comigo 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Ele começa dizendo assim, acerca dos dons espirituais: eu não quero, irmãos, que sejais, o quê? Ignorantes. Acerca dos dons, mesmo havendo diversidade, o Espírito é o mesmo. E eles são distribuídos a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, os dons, eles são distribuídos para a edificação da igreja. Acompanhe comigo, olha, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Agora, e os dons? Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de língua, a outro, a interpretação das línguas. Preste atenção no versículo 11. Mas um é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. No versículo 31 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai dizer que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Nós devemos buscar com zelo os melhores dons, mas nunca abrirmos mão do fruto. Porque quando nós pegamos e entendemos o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse todas as minhas riquezas, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. E agora nós entramos no fruto, porque o amor é um dos frutos do Espírito. E é sobre eles que eu quero falar com você agora. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas,
capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o primeiro deles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito, ele é para o nosso benefício, mas ele abençoa diretamente as pessoas que estão à nossa volta. Então nós devemos buscar com zelo os melhores dons excelentes? Devemos, mas nós nunca podemos abrir mão do fruto, porque se nós tivermos todos os dons, mas não tivermos o fruto, não nos valeu de nada. Então, que haja equilíbrio entre a busca do dom, mas também o desejo ardente de buscar o fruto. Por que a nossa missão é desejar o fruto? É porque por ele nós somos aperfeiçoados. Por ele nós somos aperfeiçoados. Quanto mais do fruto tivermos, mais semelhante a Cristo seremos. Olha, eu quero aqui encerrar fazendo um agradecimento pelo privilégio que foi participar com vocês neste breve momento, tá? Se cuidem, orem muito e desejem ardentemente o Espírito Santo, o Consolador. Por mais que as coisas estejam difíceis, nós não estamos órfãos. Nós temos um que nos assiste nas nossas fraquezas, o Espírito Santo, o Consolador. Olha, isso é uma promessa. O Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode receber, mas nós o conhecemos e o recebemos, porque nós somos criatura do Deus vivo, nós somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Muito obrigado, pastor Kilder. Jesus te abençoe de montão e de grandão. Que palavra esclarecedora, né? Espero que você tenha gostado. Eu queria fazer uma observação aqui. Nós ainda temos alguns slides para apresentar. Vou fazer uma avaliação rápida aqui e ver se a gente consegue apresentar muitas outras coisas hoje ainda. Que é o seguinte, nas semanas que se passaram, o pastor Silvio falou sobre os discípulos, né? Os 12 escolhidos ali inicialmente. Nós teremos aqui um quadro na nossa escola bíblica falando mais aprofundadamente sobre eles. E a respeito do Espírito Santo, o pastor Kilder falou aí agora um pouco para nós, e nós vamos também fazer um estudo mais aprofundado, trazendo também aqui alguns slides para você. Vão ver aí quem que vai se habilitar a ser o nosso convidado aí para a semana que vem, tá bom? Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre o amor de Jesus, né? E a respeito disso. E aqui eu queria trazer também uma outra característica que Jesus possui, né, uma índole que é perdoadora. Nós vimos aqui o quanto que Jesus Cristo foi perseguido, o quanto que ele foi humilhado, o quanto ele foi maltratado. Em nenhuma dessas ocasiões ele levantou voz para julgar, para fazer juízo dessas pessoas. Antes, pelo contrário, Jesus tinha prazer em perdoar as pessoas, e mais do que ter esse prazer de exibir o perdão que vem direto do céu, o perdão que vem de Deus, era de ensinar para as pessoas tudo que podia a respeito desse perdão, né? Nós temos aqui então uma passagem de que nos mostra que Jesus, além de toda a bondade, de todo o amor que ele tinha, ele também tinha prazer e ensinava a respeito do perdão, né? E aqui o exemplo, que é um exemplo também que eu gosto muito, que está lá em Lucas, no capítulo 7, verso 36 até os 50, né? A ternura de Deus, né? O perdão, principalmente nas situações em que a sociedade vem marginalizar as pessoas. Então Jesus, ele demonstra essa sua característica e nos ensina. Lembre-se que nós estamos falando aqui como que era Jesus Cristo, não perseguindo aqui sobre a sua aparência, mas sobre as características que demonstravam, revelavam o caráter de Jesus Cristo. Não é isso mesmo? Acho que aqui nós já vimos. Vamos lá então. Então, a aparência de Jesus Cristo.
Primeira fonte que a gente deve se preocupar é que no Novo Testamento não tem qualquer indício a respeito da aparência de Jesus Cristo. Isso se justifica, nós já explicamos aqui em diversas vezes, a partir do momento em que o próprio Jesus Cristo, não é a aparência que importa. Vocês lembram aquela passagem que fala dos sepulcros caiados, que eles estavam bonitinhos pelo lado de fora, mas que por dentro eles estavam cheios de ossos podres? Jesus Cristo não está preocupado com isso. E você acha que Deus está preocupado com isso? Vamos retomar lá a história da escolha, da unção de Davi. O Davi era o 7º ou 8º, né, da linha sucessória, não é isso? Veio primeiro o irmão mais velho, veio o mais bonito, né? Veio todos aqueles formosos, e Deus faz a seguinte declaração lá naquela passagem: eu não vejo como o homem vê. O homem vê procurando as aparências físicas, as evidências físicas, aqueles que são visíveis. Deus está vendo o coração. Então, para Jesus Cristo aqui, nós devemos perseguir a mesma coisa. Tem até uma canção do Diante do Trono que fala: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, porque é o que vai importar para a gente. Então, aqui nessa passagem, nós vamos ver que Jesus possuía essas características, né? Que a voz dele, com certeza, era uma voz que alcançava as multidões, portanto, era uma voz poderosa, né? O pastor Valdir explicou recentemente, né, numa aula de seminário, que como Jesus se posicionava para ensinar as multidões, ele sempre se preocupava em estar falando a favor do vento, né, para que o vento levasse a sua voz. Procurava sempre, ou subia para as campinas, ia nos lugares estratégicos, né, para poder ensinar as Escrituras, para poder falar a respeito, ensinando, né, as pessoas. Então isso é muito importante, que Jesus tinha essa característica de usar bem a sua voz para alcançar as multidões. O que mais? Seus discursos, conversas, ensinos, as rodinhas de bate-papo ali, é um homem comum, mas controlado, nunca vivia com pressa. Preste atenção nessa palavra: ele não vivia com pressa, não estava com a agenda cheia, entende? Ele não estava com a agenda cheia, com pressa. Ele veio fazer a sua obra e fez no padrão que Deus esperava. Eu estou aqui, se preparou. O ministério de Jesus Cristo como homem aqui na terra não foi um ministério longo, foram pouco liberando os 3 anos, né? Porque as contas que são feitas são contas, não são precisas. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, ou hoje ou na semana que vem, porque o nosso horário aqui já está estourando. Já temos aqui, já passamos das 9 horas da manhã, quase 9h10 da manhã. Então não dá para a gente abordar na profundidade que a gente queria. Mas aqui nós vamos mostrar esses detalhes, que Jesus, ele não tinha essa pressa que ela é percebida nos dias de hoje. Ele falava com equilíbrio, falava ponderadamente, de maneira majestosa, tranquilidade. Não é à toa que as crianças corriam para o lado de Jesus. As pessoas tinham prazer de correr para o lado de Jesus. As pessoas se sentiam bem, se sentiam à vontade estando perto de Jesus Cristo. Os maiores oponentes de Jesus Cristo são aqueles que se passavam por entendedores da lei. Mas como Jesus veio para viver a lei, para trazer a interpretação correta da lei, ele era uma pessoa que, além de exalar esse amor, as pessoas se sentiam atraídas por eles, compareciam perante ele. E aqui vai o pulo do gato, é que não é só aquelas pessoas que estão nos destaques, em evidências na sociedade, principalmente aquelas que se sentiam marginalizadas, que são várias as histórias, né? O cego Bartimeu gritando por Jesus, marginalizado. Aquela mulher do fluxo de sangue, marginalizada. Vocês sabem que a lei impunha para as pessoas: se você está com esse sangue aí, tá com essa hemorragia aí, você está impura, não pode misturar com a sociedade. É assim com aquele rapaz lá do tanque de Betesda. As pessoas tinham prazer em se aproximar de Jesus Cristo, que mostra para nós o exemplo de como nós devemos ser parecidos com Cristo. Vamos ler esse último parágrafo? Sabemos, entretanto,
que houve raras ocasiões em que Jesus ficou zangado e expressou frustração e ira. Não é irá não, é ira, viu, irmãos? Eu escrevi errado aqui. O que isso quer dizer? Além de revelar o caráter humano de Jesus Cristo, essa situação aqui de ira com o evento lá dos cambistas dentro do templo, mostra aqui que isso aqui era uma exceção na conduta de Jesus Cristo. A regra para Jesus Cristo era um homem ponderado, equilibrado, centrado naquilo que ia fazer, ponderado, né? Mostrando o que é isso aqui. Nunca estava no meio de uma correria, nunca estava estressado. Por quê? Era uma pessoa que vivia o fruto do Espírito Santo. Se você tem dúvida, lê lá em Gálatas 5, do verso 22 em diante, que você vai entender aquilo que eu estou trazendo aqui para você. A cena em que ele expulsa os comerciantes e vira as mesas dos cambistas ao purificar o templo nos seus dias finais em Jerusalém, pouco antes de ser preso e crucificado, ajuda-nos a ver a humanidade de Jesus Cristo juntamente com a sua divindade. Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para negociar os seus valores, não é isso mesmo? Ele veio ao mundo para explicar as Escrituras e mostrar os abusos. Vocês sabem por que não tivemos nenhuma reclamação aqui desse episódio de Jesus Cristo? Por que nesse evento, nesse contexto, nesse momento aqui, em que nós estamos vendo um mestre entrando no templo, derrubando mesa de cambistas, se os cambistas estavam lá, porque existia uma permissão, não é isso mesmo? Por que nós não contemplamos aqui uma reclamação? Gente, vão chamar o Sinédrio, vão reclamar porque Jesus destruiu as mesas aqui, derrubou aqui, expulsou as pombinhas aqui do templo, tirou todo mundo do templo. Por que não teve uma reclamação, uma crítica e uma acusação a respeito desse episódio? Porque as pessoas sabiam que aquela conduta dentro do templo era errada. Aquela conduta não era uma conduta que estava condizente com a postura dos mestres da lei existente naquele tempo. Por isso que a maior resistência contra a pessoa de Jesus Cristo era justamente com essas pessoas que se autodenominavam mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus, todas aquelas pessoas que eram letradas e que eram os defensores da lei naquele momento, não é isso mesmo? Esse evento não trouxe qualquer acusação para Jesus Cristo. O milagre que ele fazia, esse sim. E aí nós vamos continuar. O que ele era e o que ele dizia na pessoa e mensagem era o que atraía as pessoas. Presta atenção que esse ensinamento é poderoso e útil para os nossos dias de hoje. O que ele dizia, o que ele era na sua pessoa e na sua mensagem era o que atraía as pessoas e não a sua aparência física, mostrando que a importância da aparência de Jesus ocupou um dos últimos lugares lá das prioridades de Jesus Cristo, porque definitivamente não era o que importa. Nós temos aqui a abertura do estudo panorâmico da vida de Jesus Cristo, só que o nosso tempo aqui ele está esgotado, já são 9 horas e 15 minutos aproximadamente, então nós vamos deixar esse estudo para a semana que vem. Eu espero contar com todos vocês aqui para fazer a continuidade desses estudos. Lembrando você da nossa rifa solidária. Você que ainda não comprou, compre e ajude um irmão a alcançar o seu objetivo. Amém? Tenham um ótimo domingo, boa Páscoa para todos vocês. Não se esqueçam de preparar, os elementos aí para a nossa ceia que vai acontecer hoje, o pão e o cálice. Prepare, vamos participar, vamos fazer parte do corpo. Contribua com a obra que você vai ser muito e ricamente abençoado. Deus te abençoe, tenha um bom dia, fiquem com Deus. Amém, amém e amém.